Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, Zefa Leonel e seu Tico Leonel confrontam Deodora e Ariosto, questionando sobre o desaparecimento de Primo Cícero. A tensão é palpável, pois eles têm certeza de que algo está errado. Vocês sabem de algo sobre o sumiço de Primo Cícero? Zefa indaga com sua voz carregada de desconfiança. Enquanto isso, Jordão Nicásio e seu capanga vigiam Primo Cícero em seu cativeiro, seguindo ordens rígidas para mantê-lo longe de tudo e todos. Apesar de cumprir as ordens, Jordão começa a sentir o peso de suas ações e questiona se está fazendo a coisa certa, especialmente sob a pressão de Deodora, que manipula tudo a seu favor. Na cidade, Guilherme Tell surpreende ao se oferecer para quitar as dívidas de Caridade. Toim, intrigado, pergunta: de onde vem todo esse dinheiro, Guilherme? A origem desse auxílio financeiro levanta suspeitas. Caridade, aliviada, ainda assim não consegue evitar a sensação de que há algo de errado. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Marcelo Gouveia e Blandina, por outro lado, decidem afastar Arthur e Quinota da Gruta Azul. As tensões entre os personagens só aumentam. Arthur, por sua vez, revela para Marcelo que Quinota nunca o amou, e isso apenas agrava o clima entre eles. Logo depois, Marcelo Gouveia choca Arthur com uma revelação bombástica. Ariosto é o mandante de seu sequestro. Essa notícia desestabiliza Arthur, que rompe qualquer laço que ainda pudesse existir com Ariosto. Enquanto isso, Zefa Leonel, seu Tico Leonel e Padre Zezo se unem para descobrir o paradeiro de Primo Cícero. A família Leonel sofre, especialmente Fé e Caridade, que sentem profundamente a ausência do pai. Esperança, a mais nova, permanece apreensiva, como se pressentisse que algo ruim está prestes a acontecer. Deodora, movida por seus planos sinistros, manipula Jordão Nicásio para eliminar Primo Cícero. Você sabe o que precisa fazer, Jordão? Ela sussurra, jogando mais peso sobre os ombros já atormentados de Jordão. Ele, segurando o revólver, hesita, incapaz de decidir se realmente pode seguir com o plano. Zefa Leonel descobre uma pista escondida em um bilhete de fubá mimoso. É uma mensagem secreta, Zefa exclama, agarrando-se a uma esperança de salvar Primo Cícero. Ariosto, por sua vez, começa a desconfiar de Deodora. Ele a confronta, perguntando sobre a arma que ela está escondendo. Algo definitivamente não se encaixa, e Ariosto sabe que Deodora está tramando algo além do que revela. Enquanto isso, Jordão Nicásio, pressionado, aponta o revólver para Primo Cícero, que está distraído, alheio ao perigo iminente. Zefa Leonel impede sua família de agir precipitadamente contra Deodora. Ainda não é hora. Temos que ser estratégicos, ela avisa, controlando a raiva de seu Tico e dos outros membros da família. Jordão Nicásio, em um momento de desespero, implora para Esperança fugir com ele. Precisamos sair daqui, você e eu, ele pede, com a voz cheia de urgência. Mas Esperança hesita, dividida entre o amor que sente por Jordão e sua lealdade à sua família. Arthur, por sua vez, decide cortar laços de uma vez por todas com Ariosto, que agora exposto como o mandante de seu sequestro, não tem mais a confiança do jovem. Deodora, entretanto, não desiste de seus jogos e entrega a Jordão a arma de Ariosto, deixando as digitais de seu Tico Leonel na arma, criando assim um álibi perfeito para o caso de alguma acusação surgir. Jordão, pressionado e emocionalmente abalado, atira contra Primo Cícero, acreditando que está cumprindo sua parte no plano de Deodora. Está feito, ele diz a Deodora, lutando contra a culpa que sente. Porém, para sua surpresa, Primo Cícero sobrevive, graças ao relicário de Militana que ele carrega junto ao peito. O tiro, que deveria ser fatal, acaba por não atingir diretamente. Cira, que ouve tudo, se vê em uma situação delicada, sabendo demais sobre os planos de Deodora e Jordão. Enquanto isso, Caridade, desesperada com a ausência prolongada do pai, começa a desconfiar da tranquilidade de Esperança,
que parece saber mais do que revela. Zé Beltino, cheio de raiva, desabafa com Dracena. Deodora vai pagar por tudo isso, ele promete com fúria em seus olhos. Padre Zezo, em um esforço de evitar uma tragédia maior, implora para que os Leonel não busquem vingança contra Deodora. A vingança só trará mais dor para todos nós, ele avisa, embora poucos pareçam dispostos a escutá-lo. Arthur, ainda investigando o sequestro de Primo Cícero, confronta Marcelo Gouveia, acusando-o de envolvimento. Marcelo nega, mas Arthur não acredita. Vespertino, desconfiado da presença de Deodora no cabaré, a questiona sobre o que ela está fazendo ali. Você está tentando criar um álibi para alguma coisa? Ele pergunta direto. Ariosto, em uma tentativa desesperada de reconciliação, pede a Quinota que interceda por ele junto a Arthur. No entanto, Quinota, já ciente de toda a trama, sabe que qualquer tentativa de reconciliação será inútil. Blandina e Marcelo Gouveia, sem saber que Primo Cícero sobreviveu ao atentado, exigem que Jordão mude o local do cativeiro, preocupados com as suspeitas crescentes de Arthur. Mas a surpresa os atinge quando Primo Cícero reaparece na casa de Zefa Leonel, ainda ferido. Eles tentaram me matar, mas fui salvo pelo relicário de Militana, revela Primo Cícero, ainda atordoado. A notícia de que Primo está vivo muda o rumo da trama. Arthur, furioso, expulsa Ariosto de sua casa e Quinota lamenta profundamente o rompimento entre pai e filho. Deodora, sempre manipuladora, não perde tempo e beija Vespertino para garantir que ele continue em sua órbita. Jordão Nicásio, desesperado ao perceber que Primo Cícero sobreviveu e escapou do cativeiro, insiste novamente para que Esperança fuja com ele. Precisamos sair daqui antes que seja tarde demais. Ele insiste, mas Esperança ainda hesita. Enquanto isso, Guilherme Tell, pressionado por suas próprias culpas, confessa à Caridade que ajudou Marcelo Gouveia em suas tramas. Ao mesmo tempo, Arthur, com a ajuda de Caridade, descobre algo ainda mais surpreendente. Marcelo Gouveia está envolvido em contrabando de turmalina paraíba, uma valiosa pedra preciosa. Com essa descoberta, Arthur sabe que precisa agir com cautela. Ele obriga Marcelo Gouveia a levá-lo até a Gruta Azul, onde toda a operação ilegal está sendo conduzida. Blandina, observando os dois juntos, desconfia que algo importante está prestes a ser revelado. Na casa dos Leonel, Zefa reúne a família e deixa claro que ninguém pode saber que Primo Cícero está no Rancho Fundo. A segurança dele depende disso, ela afirma. Caridade, ao reencontrar o pai, se emociona e chora de alívio. Elias Crisóstomo, por sua vez, começa a sondar bem-vinda sobre o paradeiro de Primo Cícero, tentando descobrir o que os Leonel estão planejando. Ao mesmo tempo, Margaridinha e Dracena conspiram para seduzir Zé Beltino, aproveitando-se da raiva que ele sente de Deodora. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida. E clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. E fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, após ser desmascarado em No Rancho Fundo, Ariosto tenta desesperadamente reconquistar a confiança de Arthur. Para isso, ele recorre a Quinota, na esperança de que a jovem possa ajudá-lo a se reaproximar do protagonista. Mesmo com a boa vontade da mocinha de conciliar pai e filho, Arthur não quer saber de conversa e decide expulsar o veterano de sua vida. A razão para essa decisão é clara. Arthur descobriu que foi Ariosto o responsável por ordenar o seu sequestro. Esse fato destrói de vez a relação entre os dois, levando o mocinho a optar pelo afastamento definitivo de seu pai adotivo. A verdade foi trazida à tona por Marcelo, que, irritado com Arthur, decide revelar tudo o que sabe em uma tentativa de desestabilizá-lo. O personagem de José Loreto conta ao amigo a história completa, com a intenção de vingar-se, deixando Arthur abalado e profundamente magoado. Depois de ouvir tudo, Arthur resolve confrontar Ariosto.
Sem rodeios, o protagonista abre o jogo com o veterano, afirmando que já descobriu toda a verdade e que a partir daquele momento sua amizade com ele está rompida. Esse rompimento, no entanto, não é fácil para Ariosto, que, apesar de ser o vilão da trama, nutre um sentimento afetivo pelo filho adotivo. A decepção e a tristeza tomam conta de Ariosto, que parte em busca de uma solução para recuperar o relacionamento. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Com poucas opções, o veterano resolve buscar ajuda na filha de Zefa, Quinota. Ele acredita que, através dela, pode fazer com que Arthur mude de ideia e o perdoe. Quando Ariosto chega até Quinota, a jovem se surpreende com a atitude do sogro. Apesar de estar ciente dos erros cometidos por ele, Quinota sente pena do homem e se dispõe a ouvi-lo. Ela entende que, apesar de tudo, Ariosto está arrependido e quer reparar o que fez de errado. Durante a conversa, Quinota percebe o quanto Ariosto está aflito e se sensibiliza com a situação. Mesmo sem ter certeza se pode ajudar, a morena decide dar uma chance ao veterano e autoriza sua entrada na casa para conversar com Arthur. Ela sabe que a relação entre pai e filho está por um fio, mas acredita que talvez ainda exista uma chance de reconciliação. No entanto, quando Arthur vê o pai adotivo, sua postura é firme e intransigente. Ele deixa claro que não quer saber de reconciliação e que não está disposto a perdoar Ariosto. A situação se agrava quando Arthur, de maneira impiedosa, expulsa Ariosto do local. A atitude do protagonista não só reforça a ruptura definitiva entre eles, como também deixa Quinota abalada. A jovem, que sempre teve o papel de mediadora nas relações familiares, fica triste ao ver o sogro sendo rejeitado de forma tão dura. Apesar de entender o lado de Arthur, ela não pode deixar de sentir compaixão por Ariosto, que, em sua opinião, está sofrendo as consequências de suas próprias ações, mas ainda assim é alguém digno de perdão. A expulsão de Ariosto é um ponto de virada importante na trama, mostrando que, às vezes, mesmo com a ajuda de terceiros, algumas relações são difíceis de reconstruir. Arthur está magoado demais para conceder o perdão, e Ariosto, por mais que tente, parece incapaz de corrigir os erros do passado. Quinota, por sua vez, se encontra no meio desse conflito, dividida entre a lealdade ao marido e a compaixão pelo sogro. No fundo, ela deseja que ambos encontrem uma forma de se entender, mas sabe que, por enquanto, essa reconciliação está longe de acontecer. Esse embate entre pai e filho adiciona uma camada de tensão à trama, e resta saber se Ariosto conseguirá, em algum momento, se redimir de seus erros e reconquistar a confiança de Arthur. Enquanto isso, a narrativa se aprofunda nos conflitos emocionais dos personagens, mostrando que, às vezes, o perdão pode ser o caminho mais difícil de trilhar. Após a dura expulsão de Ariosto, o clima No Rancho Fundo fica ainda mais tenso. Arthur se fecha ainda mais em si mesmo, carregando o peso das revelações e do rompimento com o pai adotivo. Quinota, por sua vez, tenta processar o que aconteceu. Ela sente uma mistura de tristeza e impotência, sabendo que, por mais que deseje ajudar, não tem o poder de consertar aquela relação despedaçada. Nos dias que seguem, Arthur continua afastado de todos, tentando digerir a traição de Ariosto. A decepção é profunda, pois apesar de todas as diferenças que eles sempre tiveram, Ariosto foi a figura paterna que ele conheceu. O sequestro foi a gota d'água, um golpe baixo demais para ser perdoado. Ele não consegue ver uma forma de restaurar qualquer tipo de vínculo. A dor da traição ainda lateja, e Arthur sente que confiar novamente em Ariosto seria um erro irreparável. Enquanto isso, Ariosto, abatido pela rejeição, não desiste facilmente. Ele sabe que cometeu erros terríveis, mas no fundo acredita que pode reconquistar o afeto de Arthur. A ideia de perder o filho adotivo o destrói, e ele começa a arquitetar novos planos para reverter a situação. O vilão, que tantas vezes manipulou aqueles ao seu redor para alcançar seus objetivos, agora se vê no papel do desesperado. Sua maior missão não é mais um plano de poder ou vingança,
mas a difícil tarefa de recuperar a confiança de Arthur. Ariosto começa a observar tudo com mais cuidado. Ele percebe que, para qualquer possibilidade de redenção, precisa primeiro mostrar a Arthur que está genuinamente arrependido. Isso não pode ser feito através de palavras vazias ou promessas. Ariosto entende que, para haver alguma chance de reconciliação, ele precisa provar suas intenções com atitudes concretas. É nesse ponto que sua aliança com Deodora começa a ser colocada em xeque. Deodora, sempre focada em seus próprios interesses, não vê com bons olhos essa nova postura de Ariosto. Ela percebe que a obsessão dele em reconquistar Arthur pode comprometer seus planos e começa a pressioná-lo. Você não pode deixar que esses sentimentos te enfraqueçam, Ariosto. Nós estamos em um jogo perigoso e não há espaço para arrependimentos ou sentimentalismos. Alerta ela, tentando mantê-lo sob controle. Porém, dessa vez, algo mudou no vilão. Ele não está mais disposto a seguir as ordens de Deodora cegamente. Ariosto começa a questionar se vale a pena continuar ao lado dela. Essa mudança de comportamento deixa Deodora desconfiada. Ela percebe que Ariosto está começando a escapar de sua influência, e isso a preocupa. Afinal, a parceria deles sempre foi baseada em interesses mútuos, e qualquer sinal de fragilidade pode comprometer os planos ambiciosos que ela ainda deseja concretizar. Deodora começa a pensar em estratégias para neutralizar Ariosto, caso ele decida sair de sua aliança. Ao mesmo tempo, Marcelo, que foi o responsável por abrir os olhos de Arthur, sente que seu objetivo foi alcançado. Ele sempre teve um pé atrás com Ariosto e sabia que o vilão estava envolvido em esquemas sujos. Agora, com a revelação da verdade, Marcelo sente uma espécie de vitória pessoal. No entanto, sua vingança também tem um lado amargo. Ao ver o quanto Arthur está devastado pela descoberta, Marcelo começa a refletir se sua motivação foi realmente justa. Apesar de tudo, ele considera Arthur um amigo e não queria vê-lo sofrendo tão intensamente. Marcelo então decide se aproximar de Arthur novamente, na tentativa de oferecer algum tipo de consolo. Eu sei que é difícil agora, mas pelo menos você conhece a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta, diz ele tentando levantar o ânimo do amigo. Arthur, porém, está longe de se sentir libertado. Para ele, a verdade trouxe apenas mais dor e desconfiança. Ele não está pronto para conversar sobre perdão ou segundas chances. Do outro lado, Quinota continua preocupada com a situação. Ela vê o sofrimento de Arthur e, ao mesmo tempo, a angústia de Ariosto, que, apesar de seus erros, parece genuinamente arrependido. A jovem se encontra em uma posição delicada, dividida entre o amor pelo marido e o respeito pelo sogro. Quinota entende que, mesmo que Arthur não queira admitir, o rompimento com Ariosto o machuca profundamente. Afinal, por mais que negue, Arthur cresceu com Ariosto como pai, e perder essa figura é como perder parte de sua própria história. Com o tempo, Quinota decide que não pode simplesmente ficar assistindo de braços cruzados. Ela sabe que a reconciliação entre os dois não acontecerá de um dia para o outro, mas acredita que pequenas ações podem começar a plantar as sementes do perdão. A jovem começa a encorajar conversas mais calmas, tentando suavizar o ambiente entre Arthur e Ariosto, sem forçar uma reaproximação imediata. Enquanto isso, a trama vai se desenrolando de forma imprevisível. Ariosto, cada vez mais pressionado por Deodora e pelos seus próprios sentimentos, decide agir por conta própria. Ele começa a investigar maneiras de corrigir seus erros, buscando formas de expor outros segredos e tramas que possam, de alguma maneira, compensar as escolhas erradas que fez. Em paralelo, Arthur também inicia um processo de autoconhecimento. O protagonista percebe que, apesar de tudo, precisa resolver seus próprios conflitos internos antes de seguir adiante. À medida que as tensões aumentam, no Rancho Fundo se aprofunda cada vez mais nos dilemas emocionais dos personagens. As linhas entre vilões e heróis começam a se borrar, mostrando que, no fundo, todos têm seus motivos e fraquezas. O caminho da reconciliação é incerto, mas, para Ariosto e Arthur, a jornada já começou, mesmo que de maneira tortuosa. Nos próximos capítulos,
o público vai acompanhar de perto a evolução desses relacionamentos complexos, onde o perdão, o orgulho e a redenção se entrelaçam de forma intensa. Será que Arthur conseguirá encontrar espaço em seu coração para perdoar Ariosto? E até onde o vilão estará disposto a ir para corrigir os erros do passado? A trama promete emoções ainda mais fortes, com reviravoltas que manterão todos na expectativa do desenrolar dessa intrincada relação familiar. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Nos próximos capítulos de No Rancho Fundo, Heróis de Mar do Sertão, Xaviera e Timbó chegam a No Rancho Fundo para salvar a família Leonel. Na reta final de No Rancho Fundo, dois personagens queridos de Mar do Sertão farão uma participação especial, movimentando ainda mais a trama das 18 horas. Timbó e Xaviera surgirão em um momento crucial para apoiar a família Leonel na luta pelos direitos sobre as terras da Gruta Azul. Timbó, um velho amigo e compadre de Zefa e Tico Leonel, aparece exatamente quando a família enfrenta uma crise sem solução. Junto com ele estará Xaviera, que após ser eleita prefeita de Canta Pedra, desenvolveu um forte senso de justiça. Os dois, que já se consagraram como heróis no final de Mar do Sertão, vão se aliar à família Leonel para combater as armações dos vilões envolvidos na disputa pelas terras. A chegada de Timbó e Xaviera promete ser decisiva, trazendo esperança em um momento em que tudo parece perdido para os Leonel. Xaviera e Timbó chegam No Rancho Fundo em um momento de tensão. A família Leonel está sendo esmagada pelas artimanhas de Deodora e Ariosto, dois vilões que têm feito de tudo para tomar posse das terras da Gruta Azul. Os Leonel, sem saída, veem suas esperanças se desvanecerem quando Deodora consegue falsificar documentos que colocam em risco o direito da família às terras. E Ariosto, seu cúmplice, manipula autoridades para garantir que a justiça esteja a seu favor. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Quando Timbó chega à cidade, acompanhado de Xaviera, a presença dos dois imediatamente traz uma nova energia. Com sua experiência e senso de justiça, ambos sabem que não será fácil combater Deodora e Ariosto, mas eles não pretendem deixar que essa injustiça prevaleça. Velho amigo de Zefa e Tico Leonel, Timbó traz consigo a confiança e o respeito de uma amizade antiga, além de um histórico de lutas ao lado do povo sertanejo. Já Xaviera, agora prefeita de Canta Pedra, tem o poder de sua posição política e a garra de alguém que não teme enfrentar vilões poderosos. Logo ao chegarem, Timbó e Xaviera se encontram com Zefa, que, desolada, explica como Deodora e Ariosto vêm tramando para tomar as terras. Eles falsificaram documentos, Timbó, e agora estão querendo nos expulsar da Gruta Azul. Não sei mais o que fazer. Zrenia lamenta Zefa, os olhos cheios de lágrimas. Tico Leonel, igualmente angustiado, confirma: estamos de mãos atadas. A justiça parece estar comprada. Timbó ouve tudo com calma, enquanto Xaviera já começa a pensar em estratégias. Não se preocupe, Zefa. Eu e Timbó não viemos até aqui para deixar vocês lutarem sozinhos. Vamos enfrentar esses bandidos juntos, promete Xaviera, com seu habitual tom decidido. Timbó, por sua vez, reforça: conheço Deodora e Ariosto de outras histórias, e sei que não vai ser fácil. Mas nós não somos do tipo que desiste. Com esse espírito, eles começam a planejar a resistência. Xaviera, como prefeita, tem contatos que podem ajudar a família Leonel a pressionar as autoridades locais. Ela decide se encontrar com o juiz da cidade para questionar a validade dos documentos falsificados, usando seu conhecimento jurídico para desmascarar a fraude de Deodora. Ao mesmo tempo, Timbó assume a tarefa de conversar com os moradores da região, buscando apoio popular para pressionar as autoridades e evitar que os Leonel sejam expulsos à força. Mas Deodora e Ariosto, percebendo que perderam a vantagem com a chegada de Xaviera e Timbó, não ficam parados. Eles começam a tramar uma nova estratégia para garantir o controle das terras. Deodora, fria e calculista,
decide que é hora de tomar medidas drásticas. Se eles querem lutar, nós vamos dar uma lição. Xaviera pode ser prefeita, mas aqui quem manda somos nós, diz ela a Ariosto, com um sorriso cruel no rosto. Ariosto, igualmente ambicioso e corrupto, já tem em mente um novo plano para desmoralizar os Leonel. Se nós conseguirmos incriminá-los por algum crime, a opinião pública vai se virar contra eles. Vamos encontrar alguma forma de armar para essa família. Assim, nem mesmo Timbó e Xaviera poderão salvá-los, propõe ele. Deodora gosta da ideia e começa a pensar em como fazer isso. Enquanto isso, Xaviera, ao se encontrar com o juiz, enfrenta uma barreira inesperada. O juiz, claramente influenciado por Ariosto, mostra relutância em rever os documentos. Os papéis estão em ordem, prefeita. Não vejo por que precisaríamos reavaliar a decisão sobre as terras, diz ele com uma expressão de desinteresse. Mas Xaviera, com seu senso de justiça afiado, não desiste. Vou exigir uma perícia nesses documentos. Sei que há algo errado e vou até o fim para provar isso. Do outro lado, Timbó continua a reunir aliados entre os moradores locais. Seu carisma e sua história de luta conquistam o apoio de muitos, que se unem para proteger a família Leonel. Essas terras são do povo. Todos sabemos que a Gruta Azul pertence aos Leonel. Não podemos deixar esses bandidos ganharem, declara Timbó, inflamando a comunidade. Com o tempo, Xaviera e Timbó começam a descobrir novas provas contra Deodora e Ariosto. Uma testemunha-chave, um antigo funcionário que trabalhou com Ariosto na falsificação dos documentos, decide vir à tona. Com medo de retaliações, ele confessa a Timbó que foi forçado a participar do esquema. Eu não queria fazer isso, mas eles me ameaçaram. Deodora é perigosa e Ariosto tem o controle de muita gente. Mas eu não aguento mais viver com esse peso, admite o homem, tremendo de medo. Essa confissão é exatamente o que Xaviera precisava. Com a testemunha e novas provas em mãos, ela leva o caso de volta ao tribunal, exigindo uma revisão completa. Ao mesmo tempo, Timbó e os moradores organizam uma manifestação em frente à prefeitura, exigindo justiça para a família Leonel. Deodora, percebendo que está sendo encurralada, tenta comprar o silêncio do funcionário que revelou a fraude. Mas agora, com Timbó e Xaviera ao lado dos Leonel, a coragem das pessoas começa a crescer e os segredos de Deodora e Ariosto começam a ser desmascarados. Ariosto, vendo que o cerco está se fechando, sugere que fujam antes que seja tarde demais. Vamos deixar tudo para trás, Deodora. Ainda temos tempo de escapar, diz ele preocupado. Porém, Deodora, obstinada e vingativa, não está disposta a desistir tão facilmente. Eu nunca vou fugir. Essas terras são minhas e vou lutar até o fim. Se preciso, derrubo todos que estiverem no caminho, afirma ela, com uma expressão sombria. O confronto final se aproxima. Com a ajuda de Xaviera e Timbó, a família Leonel começa a recuperar suas forças e a lutar pelo que é seu de direito. A batalha pelas terras da Gruta Azul ganha força e a comunidade inteira se une em apoio aos Leonel. Xaviera, determinada a garantir a justiça, se prepara para enfrentar Deodora no tribunal, enquanto Timbó organiza a resistência popular. Deodora e Ariosto, antes intocáveis, agora se veem acuados, e a verdade sobre suas falcatruas começa a emergir. A chegada de Xaviera e Timbó mudou o jogo, e a vitória da justiça parece cada vez mais próxima. A luta está longe de acabar, mas os Leonel, com a força de seus amigos e da comunidade, estão mais prontos do que nunca para enfrentar qualquer desafio. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Blandina sequestra Primo Cícero e impede a devolução da Gruta Azul para os Leonel. Blandina não é do tipo que desiste facilmente de seus planos, mesmo após ter sido desmascarada por Arthur e Quinota. Determinada a conquistar poder e prestígio em Lapão da Beirada, ela orquestra uma trama audaciosa para impedir que Primo Cícero devolva as terras da Gruta Azul para a família Leonel.
A história se desenrola quando Ariosto e Deodora conseguem convencer Cícero a assumir a posse das terras e a assinar uma procuração que confere plenos poderes ao vilão, elevando ainda mais suas ambições. Entretanto, a situação se complica quando seu Tico e Zefa lembram a Cícero que ele já havia assinado um contrato que vendia as terras para eles. Diante dessa pressão familiar, Cícero se vê forçado a reconsiderar sua posição. Ele decide revogar a procuração e devolver as terras aos Leonel, um movimento que enfurece Blandina. Com seus planos em risco, ela precisa agir rapidamente para garantir que suas ambições não sejam destruídas. Furiosa com essa reviravolta, Blandina forma uma aliança estratégica com Esperança e Jordão Nicásio, arquitetando um plano para sequestrar Cícero. O objetivo é claro: impedir que ele avance com seus planos de devolução e, ao mesmo tempo, colocar a culpa do crime em seus próprios rivais. O esquema audacioso de Blandina se revela um verdadeiro teste de lealdade e astúcia entre os envolvidos. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em No Rancho Fundo. Blandina se encontra com Marcelo e revela a ele o primeiro passo de seu plano: destruir o contrato que Cícero havia assinado, garantindo que as terras continuem sob seu controle. Esperança, por sua vez, vislumbra a oportunidade de lucrar com a situação, enxergando na confusão uma chance de se beneficiar às custas da família Leonel. Essa dinâmica adiciona uma camada de tensão ao plano de Blandina, que sabe que cada movimento precisa ser preciso e cuidadosamente calculado. Enquanto Jordão Nicásio entra em ação para sequestrar Cícero, o tumulto se espalha pela cidade. O sequestro provoca uma onda de especulações e intrigas, deixando a população atenta a qualquer movimento dos protagonistas. No meio desse caos, Zefa Leonel começa a desconfiar de que Ariosto pode estar por trás do misterioso sumiço de Cícero. Essa desconfiança cria um clima de paranoia e tensão, à medida que Zefa investiga os passos do cunhado, questionando suas verdadeiras intenções. À medida que os acontecimentos se desenrolam, os personagens são colocados em uma posição delicada, onde alianças e traições se entrelaçam em um jogo de poder. Blandina, impulsionada pela ambição e pela necessidade de controlar a situação, se vê em um dilema moral que pode mudar o rumo de sua vida e das vidas de todos ao seu redor. A luta pelo controle das terras da Gruta Azul se torna não apenas uma disputa territorial, mas uma batalha de inteligência e estratégia, onde cada personagem deve ponderar suas ações com cuidado. O desfecho dessa trama promissora promete revelações inesperadas e um clímax eletrizante, onde os interesses pessoais colidem com as lealdades familiares e o destino da Gruta Azul permanece em jogo. No Rancho Fundo, continua a intrigar os espectadores, mantendo a tensão e a expectativa em alta, enquanto Blandina e seus aliados lutam para concretizar seus planos audaciosos. Enquanto o sequestro de Primo Cícero movimenta a cidade, as tensões aumentam e novos desafios surgem para Blandina e seus cúmplices. Com Cícero sob a custódia de Jordão Nicásio, Blandina se vê em uma corrida contra o tempo para garantir que seus planos não sejam frustrados. Ela sabe que, para manter a vantagem, precisa agir com astúcia e precaução. No esconderijo onde Cícero está mantido, a situação não é tranquila. O primo, um homem de princípios, começa a questionar suas escolhas e a se preocupar com as consequências de sua decisão de apoiar os interesses de Blandina. Apesar de suas próprias falhas, Cícero sente que não pode permitir que as terras da Gruta Azul fiquem nas mãos erradas. Ele começa a ponderar sobre uma possível fuga e como poderia alertar os Leonel sobre a traição que está se desenrolando. Enquanto isso, a cidade fervilha com rumores. A população está intrigada e assustada com o desaparecimento de Cícero. Zefa Leonel, determinada a descobrir a verdade, inicia suas próprias investigações. Em sua busca, ela procura aliados entre os moradores de Lapão da Beirada, questionando todos que podem ter visto ou ouvido algo suspeito. A desconfiança começa a se espalhar
e Ariosto, percebendo a pressão sobre ele, tenta se distanciar do ocorrido, mas isso só aumenta as suspeitas em torno de sua figura. Blandina, ciente de que o tempo está contra ela, decide fortalecer sua posição. Ela convoca uma reunião com Esperança e Jordão, discutindo os próximos passos para assegurar o controle das terras. Precisamos manter Cícero sob controle, mas também temos que garantir que ninguém descubra nosso plano até que seja tarde demais, diz ela, com a determinação em seu olhar. Esperança, sempre ávida por uma oportunidade, sugere que elas possam usar um intermediário para desviar a atenção da polícia e dos Leonel. Nesse contexto, surge uma nova personagem, Dona Rita, uma mulher sábia e respeitada na comunidade. Conhecida por suas habilidades de persuasão e influência, ela é solicitada por Blandina para ajudá-las a manipular a opinião pública. Se conseguirmos fazer com que as pessoas acreditem que Cícero fugiu por conta própria, podemos reverter a situação a nosso favor, explica Blandina. Dona Rita aceita o desafio, reconhecendo a importância de manter a paz na cidade, mas também ciente de que essa aliança a coloca em um jogo perigoso. Paralelamente, Cícero, ainda preso, começa a traçar um plano de fuga. Ele sabe que, se conseguir escapar, poderá alertar os Leonel e desmascarar Blandina antes que ela consiga consolidar seu poder. Ele observa com atenção os hábitos dos capangas de Jordão e percebe que há momentos em que a segurança é relaxada. A sua determinação aumenta quando ele lembra de Zefa, sua prima, e como ela sempre se destacou por sua coragem e inteligência. Ele faz um juramento a si mesmo. Não deixará que os interesses egoístas de Blandina destruam o que sua família construiu ao longo dos anos. Zefa, por sua vez, não está parada. Ela busca a ajuda de Arthur e Quinota, decidindo que a melhor abordagem é reunir informações sobre o paradeiro de Cícero. Juntos, eles começam a investigar, conversando com os moradores e buscando pistas que possam levar ao primo desaparecido. Ao mesmo tempo, a pressão aumenta sobre Ariosto, que se vê em um dilema moral. Embora tenha ajudado Blandina a elaborar seu plano inicialmente, ele começa a se sentir culpado por suas ações e teme que a situação possa sair do controle. Em um momento decisivo, Cícero decide colocar seu plano em prática. Em uma noite escura e silenciosa, ele usa as ferramentas que encontrou em seu cativeiro para criar uma distração. Com a atenção dos capangas voltada para o barulho, ele consegue escapar do local onde estava sendo mantido. A adrenalina corre em suas veias, enquanto ele se esgueira pelas sombras, em busca da liberdade. Ao mesmo tempo, Zefa, Arthur e Quinota recebem informações de que Cícero foi visto nas proximidades do rio que atravessa a cidade. A esperança renasce em seus corações. Precisamos encontrá-lo antes que seja tarde demais, diz Zefa, determinada a não deixar que sua família caia nas garras da ambição de Blandina. Quando Cícero finalmente chega à cidade, ele se encontra em um estado de desorientação. O lugar que conhecia tão bem agora parece um labirinto de incertezas. Ele logo se depara com Zefa, que, ao avistá-lo, corre em sua direção e um abraço apertado marca o reencontro. "O que aconteceu? Onde você estava?" pergunta Zefa, com preocupação no olhar. Cícero, ainda ofegante, explica rapidamente a situação e revela os planos de Blandina. A notícia do sequestro se espalha rapidamente pela cidade, e os Leonel, junto com Arthur e Quinota, decidem confrontar Blandina. Com o apoio de seus aliados, eles traçam um plano para desmascará-la e recuperar as terras da Gruta Azul. O clima na cidade está carregado de tensão, com todos prontos para a batalha. Enquanto isso, Blandina, percebendo que as coisas estão fugindo do seu controle, começa a planejar sua própria defesa. "Não podemos deixar que eles descubram nosso segredo", alerta ela a Esperança e Jordão. "Precisamos agir rápido antes que tudo desmorone." A tensão aumenta e a rivalidade entre as famílias Leonel e Blandina se intensifica, culminando em um confronto inevitável. No dia do confronto, a cidade está em polvorosa. Os Leonel se mobilizam, armados com a verdade e a determinação de proteger o que é deles.
Blandina, por outro lado, se sente cada vez mais isolada. À medida que a população começa a se manifestar contra ela, seu plano de manipulação se desmorona. O embate entre as duas facções promete ser explosivo, com aliados de ambos os lados prontos para lutar por suas crenças. A lealdade e a traição, o amor e o ódio, todos se entrelaçam em um cenário caótico que fará a cidade decidir seu destino. No final, apenas um lado poderá prevalecer, e as consequências de suas escolhas se farão sentir por muitas gerações. À medida que o sol se põe sobre Lapão da Beirada, a cidade aguarda ansiosamente a revelação dos próximos passos de Blandina e a batalha que se aproxima. O destino da Gruta Azul e de seus habitantes está prestes a ser decidido e cada personagem deve confrontar suas escolhas e lutar pelo que acreditam ser certo. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo.